Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 77 do Olá Mundo. Eu sou Guilherme Rambo e, como eu havia avisado, o Boom está de férias, então estou trazendo aqui o primeiro de alguns convidados que vocês acompanharão nos próximos episódios. E para começar, eu trouxe aqui o Nathan Ronick. Tudo bom, Nathan? E aí, Rambo, beleza? Obrigado pelo convite. Beleza, eu tô cobrando, né, porque eu participei lá do seu vídeo. É verdade. Então eu pedi em troca aí pro Nathan participar aqui do Olá Mundo. Mas se apresenta um pouquinho pro pessoal, Nathan, o pessoal que não te conhece, você faz o que da vida? Claro. Então, eu sou iOS developer. Eu aprendi a programar lá pelo iOS 3.4. Programei em Objective-C. Hoje em dia eu sou iOS Tech Lead na Monday.com. É uma empresa daqui de Israel. Tem um site também que você mesmo falou que você participou de um vídeo, onde eu escrevo um pouco mais sobre Swift para ferramentas e tooling, né, CLI, e também para server-side. E escrevo lá semanalmente. Eu gostei bastante do seu material lá e das entrevistas também, são bem interessantes. E você trabalha na Monday, é aquela empresa que faz um app de... É um calendário, só que mais focado em times, não é isso? Eles meio que definem como um sistema para você gerenciar trabalho. É uma plataforma super flexível, dá para criar de tudo lá e gerenciar, automatizar. É um produto bem amplo, assim. Tem clientes bem grandes também. Sim, eu lembro que eu trabalhei em algum projeto, não lembro qual foi agora, que era de uma empresa que, assim, me contratou para um projeto pontual e eles usavam o Monday e eu lembro que era bem bacana. Então fica a dica aí, um jabá aqui para o Monday, para quem quiser conhecer, que realmente eu em geral digo que se você usou o YouTube nos últimos 5 anos, você deve ter visto alguma propaganda da Monday. Bem provável, né? Se bem que aqui no Brasil acho que é mais difícil fugir de propaganda do iFood. Muito bem. Antes da gente entrar aqui no nosso assunto, que eu trouxe o Nathan aqui para falar de um assunto específico, que é modularização de projetos e também como isso pode ser útil para previews. Mas a gente tem alguns feedbacks aqui. O primeiro deles veio do Augusto Baroni e ele falou o seguinte: sobre usar o Cloud, também tem usado bastante o Cloud e realmente parece que ele atende melhor o que está acontecendo. Parece que ele entende melhor o que está acontecendo. As respostas dele também têm me agradado, mas já aconteceu comigo. De eu pedir ajuda em algo e por ter colocado para explicar sobre algo junto no mesmo prompt, ele explicou e não resolveu nada. Acontece, né? Você tem usado alguma ferramenta dessas, ou o Cloud especificamente, Nathan? O Cloud eu tentei semana passada, pela primeira vez. Lá na empresa a gente, por não sei, motivos de segurança e tudo mais, a gente usa ele, na verdade, um modelo rodando no AWS Bedrock. Então é uma coisa mais... eu não sei o quanto é diferente dos outros dos modelos da própria Anthropic. Eu tentei uma vez para fazer uma coisa, mas eu tô usando bastante o Cursor, então ainda tá evoluindo tão rápido tudo isso aí que é difícil de acompanhar. Então o Cloud eu quis mexer um pouco para sentir a diferença, assim, não sei, não senti, não usei o suficiente para dizer que para formar uma opinião ainda. Beleza, e o Danilo Requena também perguntou se a gente já testou colocar no Xcode 26 Beta, principalmente a API do Cloud. Eu já, e por enquanto eu não tenho usado muito. Eu usei um pouquinho no primeiro, segundo beta para testar, mas esse workflow ainda não encaixou no meu dia a dia. Eu não sei, para mim tem alguma coisa que parece que algum bloqueio mental, alguma coisa assim, que pra mim esse tipo de ferramenta parece que eu tenho que usar fora da IDE. Eu não sei se você tem essa sensação. Acho que não, né, se você usa o Cursor, mas eu não sei, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada quando eu uso dentro da IDE. Eu deixo os dois, assim, pra iOS e tudo mais, eu não consigo usar outra coisa que não seja o Xcode, mas se eu preciso de um pouco de ajuda, assim, de LLM, eu abro o Cursor em paralelo, mas eu sempre rodo as coisas a partir do Xcode e eu não tive coragem de instalar o Tahoe na minha máquina. Eu não sei se essa parte de modelos
só funciona no Tahoe, não. Você pode me corrigir. Funciona, você consegue também, não fazer. cheguei a tentar ainda. Sim, se você configurar com uma chave de API, você consegue usar no Xcode, no macOS Sequoia de boa. Quer dizer, não, peraí. Não, eu tô falando besteira. Não, eu tô confundindo. É porque em máquina virtual não funciona o Apple Intelligence. E aí no começo, logo que saíram os betas, o pessoal tava falando, não tem como usar o negócio do Xcode no beta na máquina virtual. Mas tem. Na máquina virtual, se você configurar com uma chave de API, funciona no Tahoe, mas no Sequoia não tem mesmo. Eu falei besteira. Então, esqueçam tudo que eu falei, não tem o negócio de inteligência do Xcode. Mas e teve também um lance logo que eu fui testar a primeira vez, é beta, né? Então tava meio bugadinho. E aí, quando eu falava pra ele, tipo, pode mexer aí no, né? Tipo, aquele checkboxzinho que ele pode modificar o seu arquivo, o seu projeto, parecia que eu tinha jogado um pombo no Xcode. Porque, tipo, pisoteou bagunçou todo o meu código, bagunçou tudo, e aí o Ctrl+Z não funcionava. Ainda bem que tinha Git, né? Então deu pra restaurar, mas tava muito bugado ainda. Eu vou testar de novo. Quando sair o próximo beta, eu testo de novo. Eu pessoalmente, assim, eu não tô com pressa de ver isso ainda no Xcode, porque a sensação que eu tenho é que eles estão um pouco não, né? Bastante atrás. Então, se eu tenho uma coisa que tá funcionando bem em outra IDE, eu uso lá e também, como eu tô usando, a gente tem uma conta do Cursor lá na empresa, então eu nem sei como funcionaria pra pegar chave de API Key pra usar no Xcode, então pra mim é mais fácil já usar no Cursor. Tem um feedback de um ouvinte anônimo falando sobre aquele lance que a gente comentou de medição, de produtividade. O ouvinte falou o seguinte: trabalho como Dev iOS numa empresa em Portugal e recentemente a empresa começou a falar de medir a produtividade por commits diários, além de orientar os managers para assumirem que os devs são produtivos por 80% do tempo. A justificativa é que devemos fazer mais com menos. Enfim, gosto muito do podcast e me sinto meio perdido em vários momentos quando vocês falam de coisas de iOS e Swift que eu nem sabia que existiam. Muito obrigado, ouvinte, pelo feedback. É complicado, né? Esse negócio de medir produtividade por commit. Aí eu já fico imaginando o pessoal, cada linha de código vira um commit. Eu acho que mais interessante do que medir commit, tipo, do que medir isso de número, é você talvez medir. Fizeram isso lá na empresa quando a gente começou a usar o Cursor. De algum jeito que quando você fazia o commit pelo Cursor, ele já. Ele colocava uma linha de um comentário assim no commit message, na mensagem, né? E aí assim, pelo menos a empresa consegue ver quantas pessoas estão usando, como está sendo a adoção. Eu acho que isso é muito, muito mais valioso do que quantos commits você está fazendo, porque você pelo menos mede o quanto as pessoas estão conseguindo colocar isso na rotina. Pois é bem complicado, e aí eu tava pensando, você vai inevitavelmente ter uma situação injusta, porque cada pessoa vai ter um critério de quando que faz um commit, né? Eu acho muito difícil. E se alguém perguntar pra mim, por exemplo, Rambo, quando que você decide, tá bom, agora é a hora de fazer um commit? Cara, eu não sei, é uma coisa meio intuitiva, chega um momento que tá, agora eu acho que é um bom momento de fazer um commit. Eu não sei explicar, mas eu não sei se você tem essa sensação também, que é uma coisa meio intuitiva e que cada developer vai ter o seu padrão. Justo hoje, tem um colega meu que abriu um PR, tinha uns 50 commits um era linto, um era de outra coisa. Eu sempre faço squash nos meus commits pra ficar tudo bem mais limpinho. E aí não ia contabilizar os seus commits todos, não, né? E sem falar que se você no GitHub tem... na hora que você vai fazer o merge do pull request, você tem a opção de fazer merge commit ou squash, né? Você pode você pode colocar todo o seu PR como um commit só. Então, se você trabalhou num feature com 20 commits, no fim das contas, quando você faz o merge, pode virar um só também. Então, é complicado de usar isso como um jeito de medir. Mesmo assumindo que todo mundo fizesse commits na
na mesma cadência, digamos assim, tem essas complicações aí que a gente mencionou, então não façam isso, não é uma boa ideia. Agora, Nathan, vamos falar então do nosso tema principal aqui, que é sobre modularização, e é um tópico que eu acho que vem com um disclaimer, talvez, que é assim, nem todo app precisa disso. Você concorda? Com certeza. Até tem diferentes use cases, né? Casos, tem diferentes tipos de desenvolvedores. Você mesmo, você é mais independente. Tem gente que trabalha com equipes menores, ou 3, 4. Ou tem gente que... Acho que quanto maior a empresa, maior o produto, maior a chance de isso ser necessário. Assim, são boas práticas, assim, sem dúvida que você ter o seu código mais modularizado, bonitinho, assim, na teoria é mais bonito, mas aí, na prática você vai... Imagina você tá trabalhando sozinho num projeto, você vai gastar mais tempo dividindo o seu código em módulos, quando na verdade você talvez não vai nem precisar, ou você vai estar... Que nem aquelas otimizações prematuras, né? Então, exato. É uma boa comparação, e posso dar um outro exemplo aqui, sei lá, você pegar algum problema que o seu app está resolvendo ali, que está computando alguma coisa, e vou fazer isso aqui multi-threaded, porque vai ser mais rápido. Às vezes não. Às vezes em você tornar aquilo multi-threaded vai criar um overhead que vai deixar mais lento no fim das contas, porque o workload não justifica você fazer multi-threaded. A mesma coisa, sei lá, vou fazer isso aqui na GPU, vou criar um shader aqui que roda. Só o setup de você mandar aquilo para a GPU, computar e puxar de volta... até outro exemplo, você precisa salvar alguns dados. Você não vai ter mais de 100 itens. Joga lá num JSON e salva ele na pasta dos documentos do app e pronto, você não precisa começar a colocar database para quantidade pequena de dados. Acho que é uma analogia similar também. Lembrando aquela história que eu contei no ADT do aplicativo do Rappi que travava no meu iPhone, e ele só começou a travar quando eu fui ver lá que o arquivo JSON que ele estava carregando na memória tinha mais de 1 GB. Ou seja, teoricamente, se o seu, entre aspas, banco de dados for menor que 1 GB, você pode salvar no arquivo JSON que o iPhone vai carregar. Vai dar conta. Não que eu esteja recomendando, né? Mas enfim. Então, essa analogia é porque quando você modulariza, e aí quando a gente fala em modularização aqui, a gente está se referindo a separar o seu app em múltiplos targets, basicamente. Então você vai ter ali o seu ponto app e você vai ter frameworks ou static libraries, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa diferença. E em fazer isso, você adiciona um overhead, inevitavelmente, porque você vai ter que criar os targets, aí tudo que você for implementar, você tem que meio que decidir onde que vai aquilo. Isso vai no app target, isso vai na library X, Y, Z. E aí, claro que vai muito de projeto para projeto. O que eu recomendo para quando você decide que é uma boa ideia modularizar é você ter um mapa mental bem claro, bem definido de responsabilidades. Isso aí, de onde vai cada coisa. Para você não precisar ter... É que nem o lance de... Eu tenho esse hábito, Mendes também, de pegar a primeira camiseta na pilha no armário, para não ter que pensar. Então você tem que ter isso com seus módulos, e se for uma equipe, isso tem que estar documentado em algum lugar. Se for só você, aí você pode ter isso só na sua cabeça. Consegue gerenciar isso sozinho. Exato. Então, eu até, assim, acho que muitos apps, eles começam como que a gente chama de monolith, né? Uma tradução literal, uma rocha grande, né? Uma coisa só. E se você não... Assim, é muito difícil já começar com essa mentalidade de você separar tudo, colocar cada coisa na sua caixinha separada. No geral, assim, você vai fazendo, e até em empresas super comum isso aí, mais que a gente imagina. Mas eu acho que o que a gente comentou aqui é válido até um certo ponto, que no iOS ele começou, se eu não me engano, foi acho que no iOS 8 ou iOS 10. Foi quando eles introduziram App Extensions. Foi no 8, se eu não me engano.
Então, eu não lembro nem quais foram as primeiras, se era coisa de notificação ou... Eu acho que era o share de- extension, Isso, talvez. era de compartilhamento. Então o problema é quando você precisa, por exemplo, de uma classe ou de alguns componentes do seu app, mais do que em um target só. Aí você faz como? Aí você tem duas opções. A opção mais fácil e mais simples é você... aliás, tem mais de uma. Você pode duplicar o arquivo, que na minha opinião, é a pior de todas, porque você vai precisar corrigir um bug aqui, você vai precisar estar sempre mantendo os dois arquivos. Outra opção também é válida no Xcode, principalmente, é você colocar quando você vai lá nos targets, de onde o arquivo pertence, você pode clicar em mais de um checkbox, né? E aí ele vai pertencer a dois targets simultaneamente. Então, se você tem só uma classe, assim, ok, você consegue fazer isso. Mas aí, a partir do momento que você usar uma outra classe, aí isso aí vai como se fosse uma bola de neve. Porque você tem uma classe que usa outra classe, aí você tem que começar a colocar tudo no outro target também. Eu sou uma pessoa que gosta de arquivos de código relativamente curtos, sempre que possível. Não gosto de ter 2.000 linhas de código num único arquivo, embora às vezes aconteça, mas no geral eu gosto... eu fiz uma extension ali na string para fazer alguma coisa, eu boto num arquivinho à parte, até porque se um dia eu quiser usar essa extension em outro projeto, eu posso só copiar aquele arquivo. Não só precisa ela, ficar exato. pescando então, ali. Mas aí, por exemplo, vamos dizer que você tem uma classe na sua share extension que quer usar essa extension na string, né? É importante a gente separar. O conceito de app extension não tem nada a ver com uma Swift extension. Bom ponto. Né? Então, vamos dizer que você tem seu view controller da sua share extension, quer usar um helper ali que você fez. Então, você pode, na hora que você der build, ele vai falar, peraí, eu não conheço essa propriedade aqui na string. Por quê? Porque talvez você não adicionou outro arquivo. E é isso que eu me refiro com bola de neve. Aí você pode ser que num outro arquivo que você vai usar, vai estar dependendo de um outro arquivo. E aí é muito complicado de você gerenciar tudo isso. E agora você multiplica isso por notification extension, por... hoje em dia tem um monte, né? App intents, widgets, exato. Todo o resto começa... E fora que assim, você tem essa complicação que você mencionou do desenvolvimento e vamos aumentar essa bola de neve. Imagina que um desses arquivinhos que você precisa na sua... Digamos que você precisa do mesmo negocinho que você fez lá para string, você precisa na sua widget extension, intents extension, share extension e no app. Já são 4 targets. Agora, vamos piorar. Digamos que nessa paradinha que você escreveu, você usa uma dependência, um package lá que você colocou no seu app. Agora tudo bem, você pode ir lá e adicionar aquele package como requisito, sim, né? De todas as extensions. De tudo. Porém, aí você vai ter uma parada quadruplicada no bundle do seu app, porque às vezes, dependendo, o Xcode meio que dá uma separada ali, sim. Mas pela minha experiência isso nem sempre funciona, e você vai ter, e aí, enfim, o seu app começa a virar um negócio gigantesco, porque... Com repetição de binários em várias vezes, né? Duplicar uma paradinha ali entre 2 targets... Eu não acho o fim do mundo, e eu até recomendo começar assim, se for poxa, eu só tenho aqui uma extension de widget e eu só preciso de uma classe que eu escrevi aqui pro app. Ok, não é o fim do mundo, você pode começar assim. A partir do momento que começar a ficar meio estranho, é melhor você pensar um pouquinho melhor, criar ali, né, um target separado. Não, 100%, eu concordo 100%. É que nem, às vezes, até uma função você tem... às vezes, se você só precisa em 2 lugares, até você pode copiar e colar o código. Mas, se você precisa de muito mais lugares, você extrai isso para uma classe, para um outro helper. E a mesma coisa com o que você falou, concordo 100%. Se você tem... só uma coisa pequena, que não depende de nada, coloca ela nos 2 targets. Mas aí, se for muito mais que isso, já começa a justificar você fazer um trabalho de modularizar as coisas e separar direitinho.
E eu sou alérgico à duplicidade, assim, eu realmente aquele princípio do dry, né, don't repeat yourself, eu sigo bastante, talvez seja até um pouquinho de toque da minha parte, mas assim, eu me sinto muito mal se eu tenho uma coisa duplicada, assim, constantes, tipo strings ou números, eu detesto, assim, eu me sinto fisicamente desconfortável se eu tenho uma parada duplicada, se eu tenho que mudar um negócio, eu tenho que mudar em mais de um lugar, basicamente. Sim. Então eu há muito tempo já tenho esse hábito de modularizar os apps, porém eu não começo dessa forma. Como a gente acabou de mencionar, quando que eu começo a modularizar? É quando, a partir do momento que eu crio a primeira app extension. Então, tem esse app que eu fiz aqui, tá, entre aspas, pronto, agora eu vou botar um widget. Aí eu crio lá o meu primeiro framework extension, do framework target para usar na extension e no app. Pra usar nos dois lugares. Eu tenho até um outro caso que a gente não comentou aqui. Eu não tinha pensado antes, mas me veio à cabeça agora que a gente só tá falando de extensions, mas imagina que você tem um exemplo clássico para esses aplicativos de onde você tem uma pessoa, alguém que oferecendo um serviço. Então a empresa vai precisar de dois aplicativos, né? Um do lado do consumidor e um do lado do provedor do serviço. Uhum. E aí você vai querer também você querer usar as mesmas coisas nos dois aplicativos. E aí você pode ter tudo no mesmo projeto do Xcode, os dois aplicativos, né? E você vai querer, não sei, talvez até a parte de login ou não sei, qualquer outro módulo que seja válido para os dois, APIs ou database, tudo isso. Você vai querer compartilhar entre os dois. Então é a mesma coisa. Um app extension e o app é um target, assim como dois apps diferentes também podem ser targets que usam um outro framework. Beleza, mas aí assumindo que a gente decidiu modularizar, quais são as principais vantagens além dessa questão de não ter código duplicado que você vai ficar mantendo em dois lugares? Claro. Então, todas essas vantagens agora que a gente vai falar, elas tem algumas que são, vamos dizer, mais teóricas ou mais práticas. Eu acho que elas variam, mas acho que no geral dá para partir do princípio que você tem um código mais isolado, né? Você tem a chance de você gerar um bug numa outra parte completamente não relacionada a esse código no aplicativo, ela diminui drasticamente, eu acho, né? Você consegue, não sei, corrigir uma coisa no seu modo, você tá praticamente seguro que não vai acontecer isso, que isso não vai gerar um outro bug sério em outra parte do apps. O que você acha? Você concorda? Sim, é que nem você disse, teóricas as vantagens, porque essas vantagens são teóricas porque se você pensar assim, beleza, você vai ter um melhor isolamento, mas isso vai depender muito da sua implementação, né? Porque imagina o caso de você só pegou um código que você deu Ctrl X lá, Command X no seu app target e Command V no seu framework target, colocou public na frente de tudo. Claro. E é isso, né? Aí você não vai ter tanta essa vantagem, né? Meio que dá na mesma, você vai ter a vantagem de reutilizar a mesma implementação em vários targets, mas se você fizer de um jeito mais bem pensado, com APIs bem definidas... Aí que entra o ponto. Né? Aí que entra o ponto. Quando você extrai uma coisa para um framework, muitas vezes você é forçado a pensar de um jeito melhor. Você tem que pensar nisso como se você estivesse fazendo um SDK, assim, pro seu colega. Então você não tem muita opção de fazer uma coisa mal feita. Você tem que falar assim, pensar agora o que é API pública, o que é interno ao framework, né? E eu acho que quando você tem isso mais definido, isso puxa a segunda vantagem, que é a testabilidade. Você consegue esse trabalho mental de você pensar o que você quer fazer com esse framework, é como se fosse uma especificação, né? E é até curioso que muitos tests, quando em outras línguas, eles são chamados de specs, né? Então, você já consegue escrever... Você pensa melhor no que você quer oferecer ao consumidor do framework. Você pensa melhor em como você consegue fazer os testes. E aí, talvez fazendo os testes você vai encontrar casos que você não tinha pensado. Ou você vai estar
seguro de que os seus testes estão cobrindo, né, muitos edge cases possíveis. Então acho que essas são as duas primeiras vantagens, né, isolamento e testabilidade. E aí você vai ter essa testabilidade porque você naturalmente vai ter uma implementação mais contida devido ao primeiro fato que a gente mencionou. Então, essa implementação sendo mais contida, sei lá, imagina um app lá que você tinha um negócio que ia lá e fuçava no view controller do negócio lá. Você não vai poder fazer isso, né, de preferência não no seu Exato. SDKzinho ali que você criou. Então tem essa vantagem também. Até porque você não pode ter, vamos dizer, o app dependendo do framework e o framework dependendo do app. Se você faz isso nos settings dos targets, você vai ter um erro de compilação. É uma dependência cíclica. Uhum. Né? Então se essa classe que você extraiu do seu app conhecia algum view controller específico, a partir de agora está proibido conhecer. Então você tem que também pensar em como você vai fazer essa comunicação, ou talvez você vai fazer um delegate, e aí você vai passar essa informação de um outro jeito. Sim. Eu gosto, você falou de dependência cíclica, e isso é um bom ponto também, que é algo que é bom planejar. Eu gosto de estruturar os meus targets de uma forma similar a como, mais ou menos, a nomenclatura e a função dos frameworks da própria Apple. Então, se eu tenho um framework, eu tô falando framework porque eu costumo usar frameworks, mas a gente vai falar de packages e frameworks daqui a pouco. Mas se eu tenho um framework lá que tem modelos, funções básicas que eu quero que todos os módulos tenham acesso. Ele vai ser um kit. Não é kit. Você está errado, é foundation. Ele vai ser um foundation. Para mim, o que todo mundo pode linkar é foundation. E aí vai ser, sei lá, AirBuddy Foundation. Na verdade é Air Foundation. No AirBuddy é tudo Air alguma coisa. E cada Air, enfim, vocês sejam criativos aí. No Chibi Studio é cuteness, né? Que é coisa de fofura, de ser fofinho. Então, é por isso. Mas, então, eu faço Foundation para todos os módulos podem linkar naquilo. Core já é um nível acima. Que já vai ter ali algum tipo de serviço que talvez vai falar com alguma API externa. E pode ter mais dependências, talvez, externas também. E aí, o Kit, para mim, ele pode ser... a feature. A feature isso, em si, exatamente. É a parada já meio pronta que você só instancia e faz tudo, basicamente. Plug and play. Tipo isso. E aí tem também, se faz sentido, por exemplo, ter algum tipo de serviço que o app vai usar e as extensions vão precisar também, que meio que não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Aí eu não boto nenhum sufixo no nome e eu só dou um nome ali pro módulo. E aí esse módulo meio que também fica meio que na camada de kit ali, porque ele pode usar Core e pode usar Foundation também. Ele é o mais alto de todos. Acima dele, só o app. Exatamente. Então eu acho interessante ter essa distinção. E aí, claro, isso é só o jeito que eu faço, mas é importante, independentemente de como você faça essa distinção, é importante você pensar nessas camadas da cebola para não criar essas dependências cíclicas que o Nathan mencionou. Exato. E aí é interessante que aí o app, na verdade, se você tem tudo bem montadinho, o app ele vai ser só uma camadinha bem, bem fina que engloba tudo, né, e conecta entre esses módulos. Então, por exemplo, você pode ter vamos dizer que você tem um módulo que mostra a página do usuário e você tem um outro módulo que é o chat, não sei. Então você tem no módulo, na página do usuário você tem um botão que pode levar ao chat. Então na verdade o app vai cuidar mais da navegação entre view controllers. Então você tocou ali no botão do chat dentro da página do perfil, então o app vai fazer a navegação de trazer a tela de conversa, entendeu? O app ele vai ser uma coisa mais fininha que liga esses blocos entre si, ou vai fazer também injetar dependências e tudo mais. O AirBuddy, por exemplo, que tem o AirBuddy Helper, que é o que roda na menu bar, no
target do app só tem o app delegate. Só. Tudo que ele faz é instanciar um serviço que é a implementação do app que fica num framework lá. E aí, nesse caso, fica num framework de um outro nível que eu não mencionei, mas que está na mesma camada do Kit, que é o UI. Então, alguma coisa UI, geralmente também é alguma feature ou um conjunto de features, ou a UI do app inteiro, como é o caso aqui. O Chibi Studio é um pouco parecido, embora tenha bem mais código no próprio App Target, e é interessante, porque o Chibi Studio, quando a gente criou inicialmente, ele dava muita ênfase pro app de iMessage. E meio que de última hora eu decidi que ele ia ser um app principal. Standalone também, ia ser as duas coisas. Então, logicamente, o app foi implementado todo num framework, basicamente. E aí o App Target... você foi separando? O App Target e a extension do iMessage só instanciavam o View Controller lá, que era o root do app, principal. E era isso. Então, mas você fez tudo isso sozinho, né? Sim. Quais outras vantagens a gente já falou de duas aqui. Então, eu queria perguntar para você sobre como que a modularização pode afetar o tempo de build, porque eu acho que intuitivamente a maioria das pessoas deve imaginar que possa aumentar o tempo de build, mas não é bem assim, né? Então, pelo contrário, né? Você vai ter... Depende também do build system que você está usando, mas assumindo que a gente está falando do Xcode e tudo mais, os módulos, ele vai começar o build do seu app pelos módulos, vamos dizer, inferiores, né? Que mais targets dependem dele. E aí ele vai fazer um cache deles. Vai continuar para os outros targets, vai fazer um cache desses targets. No momento que você faz alguma mudança, ele vai invalidar o target que você mudou, né? Vamos dizer que tem uma classe num dos seus kits, então ele só vai mudar... Ele vai ter que recompilar esse framework. Mas se você, por exemplo, mudar um framework que é mais embaixo, ele vai recompilar esse e todos os outros que dependem dele, mas todo o resto ele não vai precisar recompilar de novo. Né? Tudo isso vai estar num build cache, que é o famoso derived data, né? É lá que o Xcode guarda essas coisas. O Xcode Build guarda tudo isso, e então a terceira vantagem é build times mais rápidos. E aí a gente também pode entrar depois na discussão entre frameworks estáticos e dinâmicos, mas considerando que a gente está falando de frameworks dinâmicos, o build time ele é mais rápido, porque ele só recompila aquele bloquinho, e aí na hora no launch time que ele liga tudo entre eles. Sim, e muitas vezes se você modificou um framework lá, um package no seu projeto, ele não vai necessariamente recompilar tudo dos frameworks que estão acima dele, dos targets que estão acima dele. Ele tem uma certa inteligência para só recompilar as partes que dependem do que você mexeu. E aí pode ter consequência mais na parte de linking, né, que é no final lá quando ele faz a linkagem de tudo. Exato. Mas no geral você consegue ter build times mais rápidos. E code signing também, né? Olha onde ele vai fazer um pouco o code signing também para os frameworks, se eu não me engano. Inclusive eu posso mencionar uma desvantagem que o Xcode, como todo mundo que escuta o Olamundo tá cansado de saber, o Xcode tem muitos bugs. E um dos bugs que acontece às vezes quando você tem muitos targets às vezes acontece alguma loucura no Xcode que o code signing passa a falhar por, sei lá, do nada, e aí você tem que limpar a derived data e começar de novo. E começar tudo de novo. Agora, tem um lance também que tem a ver com build times, que eu gosto bastante de fazer, que é assim, digamos que eu tenho um app target que tá todo o código ali, que eu não modularizei o meu projeto. E eu vou fazer um refactor de uma parte ali grande, né, vai ser um refactor significativo. Se você tem isso modularizado, é muito melhor, porque se você tem tudo no target do app, vai dar tanto erro de compilação enquanto você estiver fazendo o refactor, que você vai ficar tonto e não vai conseguir meio que prosseguir direito com o negócio ali. Você vai ficar pulando de erro em erro, né? Isso, e às vezes tem erros espúrios que não são relacionados ao que você mudou, mas enfim...
Então, se você tem tudo modularizado, você pode ir ali na listinha de schemes do Xcode e mandar ele compilar só aquele target que você está mexendo. Exato. E aí, eu gosto muito de fazer isso. Vou mexer em algo significativo no meu módulo Foundation ali. Eu compilo só ele, aí quando ele está compilando, não está mais dando erro. Se tiver teste, eu rodo os testes também. Aí eu vou pra próxima camada acima. Pro próximo nível. E aí, esse aqui deu um erro aqui, beleza, ajeita. Próxima camada. Os consumidores, você vai subindo até chegar lá em cima. Isso, e aí você consegue fazer esse tipo de refactor de um jeito mais eficiente, porque daí você vai acompanhando os erros aos poucos, não vem aquela avalanche de erros de uma vez só, fica bem mais fácil. Perfeito. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmoo. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmoo resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmoo também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmoo pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Agora, você mencionou sobre framework estático e dinâmico. Eu vou tentar explicar e aí você me corrige se eu estiver errado, mas o framework estático, que aí não é nem framework nesse caso, né? É Static Library, é uma biblioteca estática, ele compila um objeto do seu módulo e na hora de linkar, ele meio que copia aquele código para dentro do target que estava linkando. Exato, ele vai ser parte do binário principal. Sim, por isso que se você pegar tipo um binário de qualquer app grande da App Store, provavelmente você vai ver um binário gigante, tipo de 50 mega. E isso porque muitos dos grandes apps da App Store usam linkagem estática e a gente já vai explicar o motivo. Até se você usar Swift Package, por padrão ele só tem um target. Usando um package específico, ele vai fazer linkagem estática. Exatamente, esse é o padrão. E aí o estático tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu diria que
a principal vantagem que eu vejo no estático, além do possível impacto positivo nos launch times do app, embora isso só seja verdade para apps muito grandes, como eu mencionei, é que você só vai ter ali dentro do seu binário o código daquele módulo que ele está de fato usando. Então, se tem uma função lá naquele package que você não está usando, e aquela função não é usada por nenhuma função que você está usando, aquele código daquela função nem vai para dentro do seu app. Então, para bibliotecas grandes, isso pode ser vantajoso, principalmente se for uma biblioteca bem grande que tem várias funcionalidades independentes, meio que um canivete suíço ali, e aí você só está usando uma ou duas funções, você não vai ter aquela library gigante inteira dentro do seu app só para usar 2 ou 3 funções. Essa é uma vantagem. E por que isso acontece? Porque a linkagem ela é feita no build time, né? Ela é feita na hora que tá... Então o compilador ele tá ciente do que pode, do que não pode ficar de fora. Isso. Na prática, no runtime, é como se aquele código tivesse sido implementado no seu target. Não tem diferença. A diferença mesmo é na hora da compilação e da linkagem do seu target. Agora, o dinâmico é dinâmico. Então, ele vai colocar todo o código daquela biblioteca dentro do pacote ali do seu app bundle. Vai ter uma pasta frameworks, né? Isso. Até é legal ver isso, porque para quem já abriu o IPA e fez lá show package contents, né? Mostrar conteúdo do pacote. Aí você vê como que é feita como que os binários são colocados. Você vai ter lá o executável principal e se você tem os frameworks dinâmicos, tem uma pasta frameworks e aí lá dentro você vai ter todos os frameworks separados. Então, quando você faz em dinâmico, ele vai estar todo ele ali nessa pasta, né? Nesse diretório. E que mais que a gente pode falar de dinâmico? Então, isso vai afetar launch time, porque essa linkagem ela vai ser feita quando o app abre, né? E ele vai estar todo ali. Vai estar todo o framework ali. Diferente do que você acabou de mencionar. Exatamente. Vai estar todo o código ali, mesmo que você não use. E na hora que for rodar o app ou app extension, você vai ter uma linkagem dinâmica. Então, o DYLD, que é o Dynamic Linker dos OS da Apple, vai lá resolver todos os símbolos. E é isso que causa aqueles crashes, às vezes, que você vê, principalmente quando em fase de beta dos OS, às vezes acontece você rodar um build antigo do app e tá lá, tipo, DYLD failed with payload, framework not found, ou symbol not found, expected in, e isso é a linkagem dinâmica. E aí você tem algumas vantagens. Eu acho que a principal delas é que se você tem vários targets no seu app, então você tem o seu app, você tem várias extensions e todos usam aquela mesma biblioteca, com um target dinâmico, se for um framework, por exemplo, só tem uma cópia daquele código dentro do seu app bundle, não várias cópias. Então isso pode ser mais interessante pro seu tamanho de app. Mas aí você tem que correlacionar isso com a questão de que mesmo o código que você não estiver usando também vai estar ali. Tá lá. Mas se for frameworks que você mesmo implementou, então não deve ter código ali dentro que você não está usando. Se não está usando, apaga, né? Então, eu acho mais... Eu tenho uma visão que o estático ele é mais interessante para dependências externas, mas para as minhas próprias dependências eu ainda prefiro o dinâmico, principalmente porque eu não me dou muito bem com o lance lá dos resources dentro de Swift Package, e eu acho que o Xcode ainda não integra muito bem com isso. Então eu ainda prefiro, para os meus targets, fazer frameworks. E acho que tem outro ponto também do estático que a gente não mencionou, que é se você colocar uma dependência estática em 2 targets no seu bundle, você pode também ter aquele... Eu não sei se chega a ser um erro do App Store Connect quando você faz o upload do aplicativo, aquele de que você tem... Ou se é um erro de runtime. É de runtime. É de runtime. Que ele fala... Não, mas eu acho que também você não sei se eu me lembro de... Já vi erro de ter um framework duplicado.
Uhum. Então, mas tem esse de runtime também, que ele vai falar, tem uma classe duplicada e qual vai ser usada é indefinida. Isso é para Objective-C. Se for Swift, eu acho que aí nem compila. Eu acho que não é que não compila, não linka. Na hora de linkar ali, então quando você der Command B no Xcode, já vai dar erro se for Swift. Se for Objective-C, vai ter esse erro de runtime que você falou. Uhum. E também quando você sobe, eu acho que tem algum check lá na App Store que eles verificam o conteúdo para ver se você tem libraries duplicadas. Que, na verdade, o jeito, o correto a se fazer é transformar ela em dinâmica para você não ter um binário duplicado, né? Para não aumentar o tamanho do seu app. Exatamente. E aí o Swift Package Manager, ele tenta fazer um bem bolado ali e criar basicamente um framework meio que automaticamente, se ele detecta que vários targets linkam com a mesma library, mesmo que aquela library seja declarada como estática ou padrão, que o padrão é estático, né? Sim. Beleza, agora vamos falar então sobre Swift Packages ou targets no Xcode. O que você tem usado e como e por quê? Vamos lá. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei na Monday foi o trabalho de modularizar mais o app. Já tinha um ou outro ali, mas era tudo Xcode Project normal, né? E aí que entra uma coisa um conceito que eu acho que o primeiro, se não o primeiro, foi um dos primeiros das ferramientas que trouxe isso para o mundo do iOS foi o CocoaPods, né? Que o CocoaPods, ele, para quem lembra, você tem o pod file, né? E aí você você traz as suas dependências e o que o CocoaPods fazia? Ele gerava um outro projeto com todas as dependências e aí ele fazia a linkagem entre o seu app e as dependências. E ele mexia em todos os detalhes do Xcode para você. E como eles faziam isso? Com Project Generation, né? Eles geram um projeto que o formato do Xcode é um formato totalmente proprietário, totalmente chato de se ler se você, por exemplo, trabalha numa equipe que vai ter conflitos no Git do PBXproj. É um saco você tentar ler aquilo, porque tem para cada target você vai ter também vai ter os conflitos, não é só em um lugar, né? Aí você vai ter vários conflitos. Eu não sei a sua experiência, Rambo, com isso, porque você hoje em dia é independente, mas talvez nos seus tempos lá do peixe urbano você tinha isso. Sim, era bem comum e era bem chato. Então, e aí que entra uma ferramenta que a gente usa uma ferramenta específica chamada Twist com U, mas tem outras semelhantes, que a gente pode falar depois também delas, mas basicamente a ideia é que você define um arquivo, no caso do Twist é um arquivo em Swift, que ele não faz parte do aplicativo, mas ele faz parte ele é como se fosse eles chamam de manifest, né, onde você declara, é muito parecido com o package.swift, mas ele chama project.swift, aí você fala, eu quero os arquivos que estão nessa pasta, eu quero fazer, aí você define como você quer o seu target, o projeto que engloba ele, e aí você roda um comando no terminal e ele vai gerar o projeto para você do Xcode. Então, para começo de conversa, todo esse problema de Git, de conflito de Git, some, porque você pode apagar o PBXproj e o Xcode proj do Git, porque a qualquer momento você pode gerar o projeto, então cada developer vai gerar na sua máquina. E aí, se você tem isso se você tem Project Generation disponível no seu projeto, é muito mais fácil de você linkar, por exemplo, os frameworks. Então você fala assim, esse framework agora eu quero que o meu framework Kit, ele vai usar um outro framework Foundation ou um outro framework Core. E aí você não precisa ir lá nos ajustes do Xcode e linkar manualmente. Não só que você não precisa, como você não deve, porque se você mudar manualmente, na hora que você gerar o projeto de novo, se você não colocou isso se você não colocou isso explicitamente no seu manifest, ele não vai essa mudança não vai, não vai se propagar pro projeto do Xcode. Então esse é um approach. E aí
Na época do CocoaPods, eu conheço gente que modularizava usando um pod spec interno. Então você poderia ter esse mesmo approach usando outra ferramenta. Acho que a ferramenta aqui é um outro... Decidir qual ferramenta usar é uma outra decisão. Primeiro você tem que decidir se você quer o overhead de ter project generation, que eu acho que em equipes de mais de 5, 6 pessoas já é meio que um no-brainer, né? Não é nenhuma... Eu acho que é uma opção que é a opção certa, porque você eventualmente vai ter conflito toda hora e vai ficar atrapalhando bastante. Conflito do Xcode Project. E essa é uma opção, é você ter uma dessas ferramentas open source, né? Então, no nosso caso, a gente usa o Twist, na época do CocoaPods tinha o CocoaPods, também tem Xcode Gen. Essa é uma que você declara os seus manifestos, você declara elas em YAML, né? Ah, não! Pois é, exato. Mas a gente fala brincando, mas essa, ao meu ver, é uma das vantagens do Twist, porque você declara em Swift, então toda a sua equipe já está familiar em Swift. E não só isso, como você pode definir funções que vão, por exemplo, lá no nosso caso na empresa, a gente tem uma estrutura muito específica de como a gente quer que os arquivos estejam dentro de cada módulo. Então, por exemplo, tem um diretório que a gente vai colocar ali sources, no outro diretório a gente vai colocar resources, e aí a gente tem uma função que a gente consegue declarar o nosso projeto com o mínimo, a gente consegue, com uma linha a gente consegue declarar o projeto que a gente quer. A gente coloca project.framework, name e o nome do framework. E aí a gente tem um monte mais de customizações, mas basicamente é muito meta, né? Isso, meta no sentido de que é código que não é o código do app, mas é um código Swift que com ele a gente consegue reutilizar os nossos padrões entre os diferentes targets. Eu não sei se eu consegui explicar isso muito claramente. Como você está usando uma ferramenta onde você declara o seu projeto em Swift, você pode fazer o que você quiser, né? É que nem eu já vi até alguns package.swift que tem muito mais do que só a definiçãozinha. Que tem funções, exatamente. Tem funções ali porque ele vai te ajudar. E essa é uma vantagem do Twist em relação ao Xcode Gen, que no Xcode Gen você vai ter que colocar tudo em YAML. Talvez eles tenham algum jeito de fazer alguma coisa parecida, mas eu acho que é uma das vantagens. Faz um código Swift que gera YAML. E essa é uma opção. E a outra opção é fazer tudo isso manualmente, que eu acho extremamente difícil, e você tem que saber, por exemplo, se você vai fazer isso manualmente, por padrão o Xcode coloca, tem aquelas duas opções quando você adiciona um target, que é embed and sign, e a outra opção é do not embed. Né? E aí, por exemplo, se você está fazendo um framework que depende de um framework, ele não pode importar esse outro framework como embed and sign, porque senão você vai ter esse framework que ele está usando duas vezes no app. E aí que é aquele erro que eu te falei, do App Store Connect. Foi aí que ele pode acontecer, que você pode ter um desenvolvedor do seu time que não vai saber muito bem o que está fazendo, ou ele vai esquecer de trocar ali de embed and sign para do not embed. Já é suficiente para você ter uma falha quando você mandar o aplicativo. Eu tava vendo aqui esse Twist que eu realmente nunca tinha ouvido falar e, olha, bem interessante, viu? Vou dar uma investigada porque é realmente como você falou, é quase como se você definisse o seu projeto dentro de um formato similar ao Swift Package, né? E aí cada developer vai ter o seu projeto ali, local, que é gerado a partir dessa única fonte da verdade, e aí você resolve a questão dos conflitos. Exatamente. Que eu vou te falar, cara, até trabalhando sozinho, dá conflito às vezes. Chega a ter. Uhum. Esse é a primeira das vantagens dessa ferramenta em si. Tem outras também que a gente pode falar mais pra frente. Mas isso você também pode usar, até interessante, eu tinha até esquecido disso, que você pode usar o SPM para isso, né? Você pode usar o Swift Package Manager para definir ali os seus targets, os seus frameworks, mas acho que ele tem uma desvantagem que eu não acho que ele foi feito para isso pensando em Xcode como um build, como um todo, assim, como uma coisa maior.
Ele é ok para você gerar, ele até gera o projeto do Xcode para você, se você quiser, mas só para libraries ou para command line tools no macOS. Não, existe uma definição de target de app para Swift Package Manager, mas é só para Swift Playgrounds, não é para projeto de Xcode. Eu acho que, inclusive, esse é o missing link, assim, para você poder usar o Swift Package, ponto, para criar apps para as plataformas da Apple. E eu acho que a gente está chegando bem perto disso, porque recentemente a Apple abriu o source do né? Build System e está usando ele no Xcode 26 já. Então quer dizer que... Pode estar se aproximando de uma coisa mais... Isso, o Build System já suporta criar apps, só que por enquanto isso só está integrado no Xcode. Sim. Então a gente falou disso, né, de você usar os Swift Packages para modularizar. Você pode fazer manualmente, você pode usar umas ferramentas de project generation, né, de geração do projeto. E tem mais uma opção que é também usar outros build systems, mas aí já é para escala de equipes de 50 pessoas, 40, 50 pessoas, né, para cima, eu acho, porque... e aí com build systems diferentes, eu tô me referindo ao Bazel, e tinha na época também o Facebook, tinha o Buck, que hoje em dia acho que o Bazel tá mais popular, mas empresas como o Uber, o iFood também usa. Mas aí você precisa de uma equipe só que vai gerenciar isso, é uma complexidade bem maior. Eu acho que por isso que o Twist ele é uma boa... Ele é um equilíbrio muito bom entre você continua usando o Xcode, tudo que você conhece, tudo que você está familiar, e você tem a flexibilidade de usar esses manifests e projetos. Então eu acho que para equipes com mais de 5, 10 pessoas, ou até mais, eu acho que é uma super ferramenta que pode ajudar bastante. É um pouco trabalho de você introduzir isso para uma equipe. No começo pode ser um trabalho, não sei se pesado ou chato. Vai dar um trabalho, mas depois que isso aí tá in place, né, que isso já tá introduzido, é muito bom, assim. Você quer mudar um nome de um framework. Eu não sei como fazer isso manualmente hoje em dia, porque faz anos que eu não faço. Eu preciso mudar o nome, eu vou lá no meu arquivo, renomeio quem tá usando ele nos outros manifests e gero de novo. Nossa, sim, porque eu vou te falar que eu já quis muito renomear targets e... E desistiu? Desisti, exatamente. Não renomeei porque, não, muito trabalho. Cara, esses dias eu tava fazendo um app aqui, que eu acho até que eu cheguei a mostrar pra você esse app, e aí eu resolvi, porque foi um app que eu comecei como uma brincadeira, um experimento, então dei um nome qualquer lá. Core Animation. E aí, esse mesmo. E aí eu queria, tá ficando bacana isso aqui, vou dar um nome de verdade, que termina com Buddy, obviamente. E aí, nossa, cara, que inferno que foi renomear o negócio. Você renomeia eu comecei renomeando o projeto dentro do Xcode. Aí o Xcode te oferece lá um find and replace, basicamente, Sim. que já renomeia várias partes. Mas aí, no fim das contas, eu acabei indo no terminal lá, dando um grep lá pra procurar o nome do projeto antigo, e fiz um find and replace safado, e aí rolou na mão mesmo. Sim. Bom, a gente se empolgou tanto que a gente esqueceu de mencionar uma das grandes vantagens, na minha opinião, que eu acho que você vai concordar, que é uma maior estabilidade e facilidade de uso dos previews do SwiftUI. Com certeza. Isso é uma coisa que eu comecei a usufruir mais nos últimos tempos, nos últimos 10 semanas, porque anteriormente eu fazia mais coisa em UIKit. Eu ainda estava um pouco em negação. E desde que a gente começou a modularizar mais, introduzir mais SwiftUI, a diferença é gritante do quanto a sua produtividade muda. Porque o tempo que demora para você ver as coisas e depois refazer, acho que não tem comparação. E se você tá fazendo um preview ali de um view seu que pertence a um app gigante,
o Xcode vai precisar fazer o build de tudo, né, para conseguir fazer o seu preview. E se você tem um módulo muito menor, e o seu view pertence a esse módulo, ele vai ser muito mais rápido e como você mesmo falou, mais estável também. Então você consegue trabalhar de um jeito muito melhor. É o tipo de coisa que, quando a gente fala modularização, é muito trabalho para você introduzir isso, mas depois que você tem isso, você só colhe os frutos desse trabalho depois, eu acho, no longo prazo. Assim, é uma coisa que, se você tem ali algumas pessoas na equipe que vão cuidar disso e vão introduzir isso para todo mundo, é o que eles chamam de, não sei se é o 10x developer, né? O cara que vai... Ele não é só o developer que é bom nas coisas que ele faz, o trabalho dele vai impactar em todo mundo. Teve um projeto meu que eu modularizei por causa de previews, que foi o Virtual Buddy. O Virtual Buddy, ele não era modularizado, e aí eu tava fazendo bastante coisa de UI, tava usando bastante os previews, e chegou num ponto ali de complexidade do app que os previews simplesmente não funcionavam mais. Não funcionava. Aí eu criei tem um framework lá, Virtual UI, que tem todos os componentes compartilhados de UI do app estão lá. E o curioso é que depois que eu fiz essa modularização, os previews voltaram a funcionar no target do app. Então realmente era uma coisa do preview. Eu não sei se Swift Package você consegue fazer isso, mas uma coisa que eu acho bacana é que assim, eu consigo no Virtual Buddy, por exemplo, eu tô lá tô editando uma view que fica nesse framework Virtual UI. Eu posso editar essa view dentro desse framework, mas eu posso deixar selecionado o scheme do app, se eu quiser. E funciona normal, roda de boa. E isso é uma coisa que, quando você for usar modularização e previews, é bom manter isso em mente, porque se você faz o preview com o scheme lá selecionado no Xcode do seu framework ou da sua library, não é o seu app que vai rodar o preview. O preview vai estar rodando num preview shell lá, que é um processo do sistema. Então pode ter certas coisas que vão se comportar um pouquinho diferente. Accent color, por exemplo. Se você tem uma accent color definida lá no asset catalog do seu app, que fica lá nas configurações também, né, qual que é o accent color, no seu preview, no target que não é o seu app, não vai ter o seu accent color. Mas isso é coisa que você pode work around. Sim, mas eu acho que mais do que isso ainda, eu acho que é uma outra vantagem absurda de usar previews, é que, por exemplo, se eu não me engano, o accent color em SwiftUI é parte do environment. Exato. Então você pode, por exemplo, colocar dois ali, você pode colocar dois views, um em cima do outro, e em cada um você coloca um accent color diferente. Então, mesmo se você tá só no seu framework, você pode ver como ele ficaria com cores diferentes e tudo mais. E se você fizer questão, você pode colocar um asset catalog no seu framework com o accent color e definir o accent color do seu framework, e aí, beleza. Não é o ideal, porque daí você vai duplicar o negócio ali, mas você pode usar... Uma coisa que eu faço é, em algumas circunstâncias, às vezes eu preciso do mesmo asset num target e em outros targets. Você pode criar um target só para os seus assets. E aí você puxa daquele target. E usa ele de todo mundo. Isso. Então você remove duplicidade, mas se precisar mesmo, você pode ir lá e marcar o seu XC Assets para mais de um target. Eu acho bem mais tranquilo fazer isso com assets do que com código. Porém, daí você tem que tomar cuidado também para, né, se você tiver lá uma imagem de 20 mega, para não duplicar o tamanho, mas aí você pode ter mais ele vai estar em todos, né? Ele vai estar duplicado. Você pode ter mais de um XC Assets também, então se você, tem esses dois assets aqui que eu preciso... Você pode dividir ele em partes, mas... Então, você pode fazer isso. Eu já fiz isso, por exemplo, para app que tem um target separado para iOS e para macOS, por exemplo, você pode ter lá um shared.xassets que você coloca nos dois targets e aí ter o xassets de Mac e de iOS, que geralmente vai ter alguma diferencinha entre eles. Sabe quem faz umas análises interessantes às vezes tanto no X e no Mastodon é o pessoal do Emerge Tools. Verdade. Eles têm uma ferramenta que agora, na verdade, eles foram comprados pela Sentry.
mas eles têm uma ferramenta que você sobe o seu IPA lá, né, o seu arquivo IPA do aplicativo, e aí ele faz como se fosse um raio-x do que está ocupando mais espaço. Então, vira e mexe, eles acham localization strings, né? As strings, os arquivos de localização, ele acha em mais de um framework, ou assets ele acha uma imagem de 40 mega em 3 targets diferentes, fazendo o aplicativo ter, sei lá, 150 mega por uma besteira. E vou te contar que isso acontece bastante nos sistemas também. Eu, né, fazendo lá os diffs dos betas e tal, eu noto, e é bastante comum mesmo com localized strings, e eu não julgo porque é meio difícil deduplicar isso, e o jeito padrão como funciona no Xcode meio que acaba duplicando, infelizmente. Agora, dos males o menor, porque localized strings geralmente não são arquivos gigantescos. Não são tão grandes, E quando tá lá dentro do IPA, que baixa da App Store, é um arquivo zip, então a compressão cuida dessa duplicidade. Mas, obviamente, não é o ideal. Sim. E acho que tem mais uma outra vantagem parecida com SwiftUI Previews, né? Que a gente não mencionou ainda. É que, por exemplo, isso agora a gente tá tentando fazer bastante lá na empresa, é de ter o que a gente chama de sample apps ou preview apps. Porque às vezes você quer ver mais, você quer fazer o preview de mais de uma coisa, né? Você quer fazer talvez o preview de uma coisa com navegação e tudo mais. Então, quando a gente tem os aplicativos, o código do app dividido, a gente pode testar uma feature como se ela fosse um aplicativo separado. Que não vai para produção, ninguém vai ver, é só para nosso desenvolvimento. Então, ali na hora de vamos dizer que é um aplicativo de compras, você quer fazer o módulo do checkout, né, ou do cart, da cesta de compras. Então, você pode ter um aplicativo seu próprio só para testar aquela funcionalidade que você está trabalhando. Outro exemplo, quer fazer local notifications, vamos dizer que você quer fazer um framework interno que vai embalar, entre aspas, toda a parte de local notifications do OS. Então, até um colega fez isso semana passada, e ele usou o Cursor para fazer o aplicativo que com ele poderia fazer schedule, né? Ele poderia agendar notificações locais. Então ele fez um appzinho bem... Não precisa nem ser bonitinho nem nada, porque ninguém vai ver. E aí com isso ele testa o framework dele, como esse framework vai estar funcionando num app que qualquer desenvolvedor do time vai poder fazer isso. Então, acho que é um nível a mais do que o SwiftUI Previews, que se você não tiver as coisas modularizadas, você dificilmente vai conseguir ter esses apps que eu acho que eu já ouvi você comentando, Rambo, em algum outro episódio, que você tem projetos que você começa como apps separados e depois você introduz eles, né, nos seus aplicativos. Sim, isso é muito útil. Na época da firma, a gente fazia bastante isso também. É muito bom até pra, tipo, tem uma parada que a gente quer desenvolver, mas não tem certeza ainda, sabe? Aí prototipa no... vamos ver como é que fica. E aí, você tendo a modularização, você tem a vantagem que você consegue utilizar recursos que você já tem implementados do seu app principal, sem ficar criando mock de tudo, que daí acaba criando um overhead que não vale a pena fazer um sample app. E aí você manda lá um build ad hoc ou um test flight pro seu pessoal de produto, de design. Exatamente, então acaba sendo bem útil. Eu tenho também do AirBuddy, eu tenho um que é um app chama Air UI Debug, que é para debugar toda a parte de UI do app, então eu consigo simular todos os eventos porque eu quero testar a janelinha dos AirPods ali, eu não vou ficar abrindo e fechando AirPods na frente do Mac. Você vai fazer uma coisa um app em separado que você com um clique você faz isso acontecer. Até porque eu trabalho de AirPods, às vezes estou ouvindo música, eu não vou querer ficar pausando a minha música toda vez que for testar o negócio. Então eu tenho lá esse app que eu consigo simular todos os eventos ali. Eu posso mostrar na tela o status de um modelo de AirPods que eu nem tenho, por exemplo, porque eu tenho lá o asset. Então eu acho isso fundamental para qualquer app que seja um pouquinho mais complexo, que tenha muitos estados possíveis de UI, você ter essa habilidade de simular qualquer state do app. Eu acho isso importantíssimo,
porque os seus testes unitários vão cobrir muita coisa, testes de UI cobre mais coisa ainda, mas nada bate um teste de verdade ali, o mais próximo da verdade possível. Nada substitui a coisa acontecendo de verdade. E teste de UI automatizado é bom pra você ver se não quebrou, tipo, o botão lá, quando clica, abre o que era pra abrir. Beleza. Mas você não vai usar teste de UI pra ver se a animação tá na velocidade certa, tá com a curva certa, se a bordinha da janela tá com o degradê certo, com o dark mode, o light mode. Isso aí tem que testar com os olhos, né? Claro. Bom, eu acho que a gente conseguiu trazer aqui um bom overview desse tema, até nos aprofundamos um pouquinho mais do que a gente geralmente faz aqui. Então, eu acho que temos um bom ponto de partida para quem ainda não explorou esse assunto da modularização. De novo, fica o disclaimer. Quem está ouvindo aqui tem o seu app que só você trabalha e que é um app pequeno e não tem nenhuma extension, não vai sair modularizando só porque a gente falou aqui. Talvez pelo exercício vale a pena para brincar. Com certeza. Para testar, com certeza. É uma skill importante de se ter para quem pretende trabalhar em equipe ou até mesmo contribuir com projetos open source. A gente até não falou muito de public-private, né? Essas coisas de access control, que na hora do vamos ver você vai aprender na marra. Vai aprender exatamente. Então, podem mandar suas dúvidas que eu vou tentar abordar aí num próximo episódio com outro convidado, com o Boom, com o Natan de novo. A gente vai ver como andam as coisas aqui. E quem quiser encontrar você pela internet, Natan, como é que faz? Meu perfil é o mesmo em todas as redes, é Natan Ronick. A gente deixa os links aí, mas X, Mastodon. Eu não posto muita coisa. No meu site eu escrevo bastante. Praticamente toda semana tem um post novo ali no que a gente falou, né, de tooling. Então, quem tiver interesse, até porque tem bastante a ver com o que a gente falou um pouco aqui, né, de ferramentas e tudo mais. É swifttoolkit.dev. A gente vai deixar o link que fica mais fácil. Sim. E queria mandar um abraço pro Boom, que eu sou muito fã dele aqui no Olá Mundo também. Boa, beleza. Então vamos te chamar um dia com o Boom junto, que daí a gente faz o trio aí. E pra quem quiser me encontrar é @inside no mastodon.social e você pode mandar também o seu feedback pro Olá Mundo em gigahertz.fm/feedback. Eu volto em breve com mais um convidado especial. Valeu. Um abraço, valeu.